Hoje, Argumento recebe o procurador Marcos Nusdeu. E os assuntos são vários. Marcos foi corregedor-geral da PGE e procurador-geral do Estado de São Paulo. Além disso, foi diretor financeiro e presidente da APESP. Em conversa com Márcia Semler, ele fala sobre a profissão e, particularmente, da luta pela revisão da reforma da Previdência em 2003, cuja proposta original era extremamente prejudicial à categoria e ao funcionalismo em geral. Uma luta que, se não resultou na reforma ideal, garantiu direitos e impediu uma série de distorções no texto final. Está no ar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Marcos, é um prazer recebê-lo aqui no programa Argumento, programa que procura discutir e apresentar a advocacia pública para a sociedade de modo geral. Vou começar a nossa entrevista falando com você um pouco da sua experiência na área da atuação associativa, né? Você trabalhou na Associação dos Procuradores do Estado, em diversos cargos até a presidência, e pegou um período muito significativo aí de mudanças constitucionais, principalmente as relativas a questões previdenciárias no ano de 2003. Queria que você contasse um pouco dessa sua experiência como membro da associação, como dirigente da associação, e as questões que estiveram aí em discussão nesse período. Pois não, Marta. Prazer muito grande estar aqui no seu programa, prazer muito grande falar para os advogados públicos do Brasil inteiro. 2003 foi um ano muito complexo do ponto de vista do começo das reformas da Previdência, porque sabia-se que vinha uma reforma, não sabia exatamente qual ia ser o teor dela e, sobretudo, uma questão muito mal explicada nas mídias, sobretudo, na imprensa, com relação à previdência dos servidores. Então, de fato, veio uma proposta lá para o mês de fevereiro de 2003, e é uma proposta que, do ponto de vista da lógica previdenciária, ela colocava algumas coisas com as quais os servidores, de um modo geral, jamais concordarão, que era no sentido de que existia um déficit muito grande na previdência dos servidores e que esse déficit era causado pelos próprios servidores. Então, nós fizemos no começo um estudo muito grande, junto com as outras entidades representativas dos servidores daqui do Estado de São Paulo, a APAMAGES, a Associação Paulista do Ministério Público, a Associação dos Fiscais de Rendas, a AFRESP, o Sindicato dos Fiscais de Renda, o SINAFRESP. Então, uma série de entidades procurou fazer estudos absolutamente corretos do ponto de vista técnicos e eficientes do ponto de vista analítico para que nós pudéssemos levar aos parlamentares a verdadeira situação dos servidores. Depois de muito debate, o próprio governo percebeu que a proposta original dele era completamente inviável e não era tecnicamente correta. Então o próprio governo voltou atrás em, sobretudo, os dois pontos que foram muito importantes, que é com relação à paridade e à integralidade. Foram pontos que foram conseguidos na reforma da Previdência. Então, basicamente, o que eu acho que é importante nós avisarmos os colegas procuradores e advogados públicos do Brasil inteiro é que em 2003 várias entidades de advogados públicos e várias entidades de outros servidores se reuniram para buscar realmente apresentar uma proposta concreta aos parlamentares e foi o que foi feito. Então, com isso, nós conseguimos demonstrar duas coisas. Primeiro, que grande parte do déficit era causado por um déficit anterior. Então, não é o déficit dos atuais servidores, é um déficit que se acumula porque anteriormente tinha um déficit. E o governo acabou entendendo que a melhor maneira de acabar com esse déficit era fazer duas medidas que acabou sendo feita e acabou sendo aprovada na reforma da Previdência. Foram medidas dolorosas, mas medidas tecnicamente corretas, que foi o aumento da contribuição previdenciária até o limite de 11%, que é o limite que vigora no governo federal, e a contribuição previdenciária dos inativos. Quer dizer, com essas duas medidas, praticamente se estancará o déficit. Por quê? Porque, num primeiro momento, quase que dobrou
a receita previdenciária. Claro que o déficit continua, mas já tem o dobro de receita. E segundo, se nós pagaremos contribuições, mesmo quando nos inativarmos, o tal déficit atuarial acabará. Por quê? Se eu vier a falecer com 90 anos, eu vou ter pago 20 anos depois da minha aposentadoria a minha contribuição. Marcos, dentro dessa lógica, desculpa te interromper, dentro dessa lógica que hoje, no funcionalismo, não só os servidores da ativa, como os servidores inativos pagam a Previdência, é indiferente para o Estado se o servidor aposenta com 55, 60 anos ou se ele vai se aposentar com 70, quer dizer, ou com 65, porque existem diversas propostas que falam do alargamento da idade para que haja o direito à aposentação, né? E sempre com o argumento da questão atuarial, da necessidade de contribuição. Mas se tanto quem está na ativa quanto quem está aposentado contribui no mesmo percentual, esse argumento cai por terra. Na realidade, na realidade tem uma tecnicalidade, quer dizer, quanto mais se posterga a aposentadoria do servidor, ele vai pagar 11% sobre sua remuneração integral. Quando se aposenta, paga-se 11%, mas só sobre a diferença entre a remuneração e o teto previdenciário. Então, no fundo, o aposentado paga um pouco menos. O que foi importante fixar naquele momento foi o conceito de que, com a contribuição previdenciária dos inativos, acoplada ao aumento da contribuição, isso, a médio prazo, estancaria o déficit, que é o que está acontecendo. O déficit, de um modo geral, ele existe ainda, porque evidentemente existe um saldo de déficit, sim, mas ele foi estancado, quer dizer, ele não aumentou. O déficit não é maior. Agora, evidentemente que aí tem uma medida adicional. A partir do momento que as pessoas vão se aposentando, supostamente vão sendo contratados mais servidores, sim, e aí é claro que também o sistema se renova. Então, o que foi importante naquele momento foi mostrar isso para os parlamentares, para que eles entendessem essa lógica, que com algumas medidas se poderia estancar o aumento desse déficit, que ninguém quer que ele exista. E tem uma terceira medida, também bastante importante, que foi a redução da pensão. Quer dizer, a partir do momento que um servidor falece, agora o pensionista recebe 70%. Então, na realidade, essa terceira medida também a médio prazo, porque infelizmente nenhum de nós é eterno, faleceremos um dia, os nossos pensionistas receberão um valor menor de pensão. Agora, tem um ponto que eu não falei, mas que eu acho que é importante, que também foi acoplado na questão da Previdência, que é a questão do tratamento constitucional do teto dos procuradores do Estado. Então, isso acho que foi também um momento importante, que você me perguntou, né, da minha atuação naquele momento em 2003, isso foi muito importante também, porque naquele momento se entendeu que as carreiras jurídicas deviam ter um teto diferenciado, atrelado ao teto do desembargador. Então, num primeiro momento, na própria Comissão de Constituição e Justiça, se colocou os membros do Poder Judiciário dentro do teto do desembargador, teto do Poder Judiciário. Num segundo momento, o Ministério Público, a mesma coisa. Se entendeu que as carreiras jurídicas são todas carreiras, funções essenciais à Justiça, tem que ter o mesmo tratamento. Num terceiro momento, os defensores também saíram do teto do Executivo e foram para o teto do Judiciário. Na hora de colocar os procuradores, teve uma intercorrência, que foi uma ameaça de greve de magistrados contra, no fundo, o valor que estavam propondo para eles. E aí, naquele momento, o governo falou, bom, agora não temos condições de negociar mais nada, porque se nós negociarmos, será uma demonstração de fraqueza. Então, os procuradores eles conseguiram entrar no teto do Poder Judiciário na última hora, já no plenário, na votação em plenário da reforma da Previdência. Nós nos orgulhamos muito que foi a única carreira que conseguiu essa alteração no plenário. Tinha outras carreiras que pleitearam o mesmo tratamento, mas que acabaram não conseguindo naquela votação. Então, Marcos, dentro da formatação aí constitucional, nesse aspecto da questão remuneratória, eu acho que houve êxito efetivamente da advocacia pública, das procuradorias, da advocacia da União, com relação ao teto, ao reconhecimento de que as funções essenciais da justiça devem ter tratamentos semelhantes, né? Pelo menos semelhantes. Agora, em outros aspectos, nós vemos que a advocacia pública ainda não alcançou ao mesmo status constitucional
do Ministério Público ou mesmo da Defensoria Pública, não obstante seja função essencial à Justiça, como são as outras duas carreiras. E eu dou dois exemplos muito simples, né? O exemplo da questão da escolha do Procurador-Geral do Estado, que nas outras duas carreiras essenciais à Justiça se dá por lista tríplice, né? Escolhido pelo governador, e a questão da autonomia, né? Você acha que a advocacia pública tende a trabalhar nesse sentido, quer dizer, tende a alcançar esse mesmo status, ou você acha que a advocacia pública tem uma outra feição, um outro perfil e, portanto, nesses aspectos não se equipara às demais funções essenciais da Justiça? Perfeito. Eu me orgulho muito dessa atuação que nós tivemos enquanto eu estava lá. Nessa época eu não era o presidente da nossa associação, era diretor financeiro, mas tive uma atuação bastante importante, me orgulho muito de ter feito isso. Então isso foi com relação à formatação da questão do teto remuneratório e do tratamento isonômico das três funções essenciais da Justiça: o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública, e tem também uma profissão, que é a nova profissão dos advogados privados também, que também é colocada como função essencial. No que se refere à formatação específica de cada carreira, aí eu acho que há uma diferenciação. Aí realmente eu acho que cada uma tem que buscar o seu caminho. Então eu percebo, por exemplo, que o Ministério Público tem essa questão que para eles é muito importante, a votação em lista tríplice. É uma questão que eles entendem e acho que a sociedade entende realmente como talvez a melhor maneira de se escolher o Procurador-Geral de Justiça. E se está, vamos dizer, se isso está bom para a instituição e para a sociedade, eu acredito que ninguém cogita de modificações, se bem que já ouvi propostas no sentido de se mudar isso e até fazer uma forma de eleição mesmo, tá certo? Direta, mas acredito, e não sou membro do Ministério Público, acho que não me sinto bem falando sobre a instituição a qual não pertenço, mas me parece, como um observador externo, que ela está, vamos dizer, bastante satisfeita, e acho que a sociedade está bastante satisfeita com isso. Já não é o modelo do Ministério Público Federal. Quer dizer, o modelo do Ministério Público Federal não tem a escolha em lista tríplice. Sim. Tem a indicação, né, da presidente, inclusive com possibilidade de reeleições, né, de reconduções, e também me parece que no âmbito do Ministério Público Federal esse modelo tem atendido. Quer dizer, a atuação do Procurador-Geral da República tem sido uma atuação bastante importante, bastante correta, mesmo num sistema diferente do Ministério Público Estadual. Então, por que eu faço essa introdução? Para mostrar que talvez cada instituição tenha as suas peculiaridades. No caso específico dos procuradores, eu não tenho certeza, e já externei isso em outras ocasiões, se a eleição, seja eleição direta, seja em lista tríplice, será o melhor caminho para as procuradorias. A mim me parece que não, porque eu acho que a ligação que o procurador tem que ter com o governador do estado, eu acho que é uma ligação importante e que tem que ser realmente uma relação direta da confiança que o governador deposita no seu advogado. Mas você acha que tem que ser de carreira o Procurador-Geral do Estado ou não? Então, aí que eu ia dizer. Eu acredito que nós já conseguimos uma vitória muito grande na Constituição do Estado de São Paulo ao garantir que o Procurador-Geral seja um membro da carreira. Então, isso eu acho que é fundamental. O Procurador-Geral do Estado ser um dos integrantes da carreira de Procurador do Estado. Então, na realidade, o governador tem uma pleide, na nossa carreira ele tem 940 possíveis candidatos, todos que passaram pelo mesmo concurso, todos com muita dedicação, e tenho certeza que ele saberá ver, dentre esses, qual que ele entende que é o mais preparado para o cargo de Procurador-Geral. Então, eu acho fundamental que seja escolhido dentre os integrantes da carreira, mas que dentre os integrantes seja de livre escolha do governador. Voltamos a apresentar Argumento, Advocacia Pública em Ação. Marcos, além dessa atuação sua no âmbito aí
associativo, você também foi corregedor-geral, foi procurador-geral do Estado, e eu queria que você falasse um pouco da diferença entre, se tem diferença, né, se é que há diferença, entre a atuação num órgão de classe, num órgão associativo e no comando de uma instituição. Quer dizer, há propostas que você defendeu enquanto presidente da associação que você não teve condições de implementar como Procurador-Geral do Estado, por exemplo? Olha, eu acho que não há necessariamente uma relação de causa e efeito, se bem que no meu caso eu acho que foi muito positivo. Então, não que todos os procuradores gerais devam ter alguma experiência anterior, mas no meu caso, tendo tido essa experiência anterior, da qual muito me orgulha, uma experiência de quase 5 anos, foram 4 anos como diretor financeiro e 9 meses como presidente. Então, deu 4 anos e 9 meses no total. Acho que é uma senhora experiência que espero tenha me ajudado a tomar as melhores decisões como procurador-geral. Então, eu acho que enquanto presidente de uma entidade, nós temos a obrigação de conhecer bem os nossos associados, conhecer bem aqueles que nos delegaram as funções de dirigi-los por um período de tempo, e saber muito bem quais são as reivindicações que engrandecerão a carreira. Então, acho que enquanto dirigente e procurador e presidente da associação, eu me preocupei nisso. Quer dizer, o que eu posso fazer para o meu público externo para mostrar a importância dos procuradores? Então, demos um bom exemplo quando tivemos a reforma da Previdência, de poder ir no Congresso Nacional muitas vezes e poder explicar o que é a Procuradoria, o que faz o procurador e qual modelo institucional nós entendemos o melhor para a Procuradoria. Bom, uma experiência totalmente diferente e, acredito, muito mais puxada é quando você tem, no cargo de Procurador-Geral do Estado, a oportunidade de implementar aquilo que você um dia pregou como presidente ou como dirigente de uma entidade de classe. Então, esse foi o meu norte, quer dizer, aquilo que eu falava como dirigente de entidade de classe, eu entendi, olha, agora que eu estou num cargo, de alguma maneira um cargo de comando, eu tenho obrigação, primeiro, de implementar aquilo que depende só de mim. Então, por exemplo, uma série de questões de redistribuição interna de trabalho, alguns desafios que nós tivemos no âmbito de uma emenda, que você sabe foi aprovada no âmbito da Constituição Estadual, que nos deu o trabalho das autarquias. Era uma reivindicação que estava acontecendo enquanto éramos dirigentes, tivemos a oportunidade, enquanto dirigente, de apoiarmos essa iniciativa na Assembleia Legislativa e vemos que chegou o momento dela ser implantada. Então, eu coloquei para mim, bom, tudo aquilo que você um dia pensou em levar em termos de propostas, agora você tem a oportunidade de implementar. Então, eu acho que, de alguma maneira, me ajudou muito eu já ter tido, vou dizer, familiaridade com esse tema para poder melhor implementar. E naquilo que não depende só de nós, naquilo que depende de outros atores, às vezes atores estaduais, às vezes atores federais. Então, também como Procurador-Geral do Estado, eu acho que me orgulho de ter podido levar ao governador uma série de anseios da nossa carreira. Então, nós conseguimos 2 alterações na nossa lei orgânica em momentos diferentes, uma em 2008 e outra em 2010, que no fundo também eram anseios antigos da carreira. Quer dizer, eram questões funcionais, mas que não tinham acontecido até então. Então, me orgulho muito também de ter podido levar ao governador e aos demais secretários a explicação do porquê estava sendo feita aquela proposta, e feliz do governador tê-las encampado, e hoje são 2 leis complementares que regulam a nossa atuação. Então, eu acredito, e no meu caso, eu acho que foi muito positivo, eu ter tido a chance de entender esses assuntos quando nem pensava que um dia poderia talvez ser Procurador-Geral do Estado, e quando ocupei o cargo, já poder implementar essas propostas. Marcos, em várias conversas que nós tivemos aqui durante as entrevistas no programa Argumento, foram reiteradas as manifestações no sentido de que nós somos procuradores do Estado e não procuradores dos governos ou dos governantes. E isso, de fato, acontece, né, do governante querer implementar uma política pública e, eventualmente, do ponto de vista ideológico, você não ser afinado com aquela proposição do governante. Eu acho que isso acontece mais a miúde com o Procurador-Geral do Estado,
que tem uma relação muito direta com o governante, enfim. Você se deparou com situações dessas? Quais são as dificuldades para o profissional do direito, para o advogado público, diante dessas situações? E você acha que, de fato, nós somos advogados do Estado e não exatamente advogados dos governantes? Bom, a segunda pergunta acho que é mais fácil do que a primeira. Não tenho dúvida nenhuma que nós somos procuradores do Estado e, portanto, somos advogados do Estado. É por isso que somos uma carreira tida pela Constituição como função essencial à justiça e pela Constituição Estadual como função essencial à administração. Quer dizer, o nosso Estado democrático de direito e o nosso direito constitucional, que cuida da parte da administração pública, colocaram como essencial que existisse uma carreira pública que fizesse a advocacia do Estado, não do governante, do próprio Estado, até porque os governantes eles passam, todos, tá certo? E o procurador do Estado vai continuar lá na sua função. Então, a segunda pergunta, não tenho a menor dúvida de que nós somos advogados do Estado e temos uma obrigação com o povo, no nosso caso, com o povo paulista, de realmente fazer a melhor assessoria jurídica, a defesa do Estado em juízo, todas as funções que as Constituições federal e estadual cometeu a Procuradoria. Do ponto de vista de implementação de políticas, eu acredito que, seguindo essa mesma premissa, nós podemos sempre chegar a resultados satisfatórios. Então, exatamente pelo fato do procurador do Estado ser o advogado do Estado e, portanto, ser a pessoa que tem que fazer a política pública do Estado sair do papel e funcionar, isso já nos dá a resposta que nós não somos nós os administradores. Então não cabe a nós estabelecermos as prioridades do ponto de vista governamental. Se vai ou se não vai construir, por exemplo, uma estrada, ou se vai ou não se vai implementar uma determinada política na área de saúde ou na área de educação, ou em todas as áreas que nós pudermos imaginar. Para isso tem o secretário da pasta. Ele é que vai saber. Claro, ele é de confiança do governador, então supostamente ele vai saber, de acordo com as diretrizes que o governador fixou para aquela pasta, o que ele quer implementar. Então, o que cabe à Procuradoria, neste caso, fazer? Diante da ideia de implementar tal política, é verificar, primeiro, se ela pode ser implementada, se do ponto de vista da legislação, aquilo pode ser feito daquela maneira. Já é um primeiro trabalho de controle jurídico. E segundo, quer dizer, dá ao administrador a plena segurança de que aquilo que ele está pensando em fazer, de fato, poderá ser feito. E, o que eu acho que talvez seja o maior desafio, a forma correta para se fazer. Então, nesse ponto, o procurador tem que entender. Eu não sou o formulador, eu não sou o governador. Não sou eu que fui eleito para fazer ou deixar de fazer esta política. Isso é o secretário. O que nós vamos ter que fazer é, junto com a equipe técnica daquela secretaria, pensar o que precisa ser feito para essa política sair do papel. Claro, pressupondo que seja uma política que esteja prevista na legislação. Então, aquilo que a gente sempre brinca. Não, mas eu gostaria de contratar aqui umas pessoas. Não, mas contratar tem que ser por concurso. Então, ou seja, o senhor quer então fazer um concurso para determinada carreira. Nós vamos dar a forma. O administrador talvez não saiba todos os detalhes da legislação que rege a administração pública. Já o procurador, sem dúvida nenhuma, sabe. Então, eu tenho certeza que essa equação se resolve exatamente com essas duas premissas. O procurador é sempre o advogado do Estado. Então, ele vai sempre fazer aquilo que para o Estado é o melhor, e não para o governante especificamente. No que se refere à implementação da política, vai ser sempre aquela política que não vai ser escolhida por ele, procurador, mas que vai ser de alguma maneira formatada por ele para que possa ser implementada. Marcos, quero mais uma vez agradecer muito a tua presença aqui, dizer que foi um prazer, uma honra receber você aqui no programa Argumento, esperar que tenhamos oportunidade de fazermos entrevistas sobre outros temas de interesse da advocacia pública no futuro e agradecer também a todos que nos assistiram, convidá-los para que nos assistam na próxima semana.